Olá, pessoal. Eu sou Elisandra, sou enfermeira supervisora de enfermagem e hoje nós iremos falar sobre o atendimento ao usuário queimado. Para iniciar, precisamos definir o que são as queimaduras. As queimaduras são lesões no tecido produzida por uma agressão cutânea de qualquer fonte de energia, seja térmica, química ou elétrica. As queimaduras elas interrompem a continuidade da pele, destruindo a primeira barreira do nosso corpo contra agentes infecciosos, além de alterar a homeostase hidroeletrolítica, controle da temperatura interna, flexibilidade e lubrificação da superfície corporal, que são as funções exercidas pela pele. Nas queimaduras, nós temos algumas classificações de acordo com a profundidade dessa queimadura. Elas podem ser classificadas como primeiro, segundo e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau são aquelas que atingem a epiderme. Queimaduras de segundo grau atingem a epiderme e porção da derme. E as queimaduras de terceiro grau são aquelas que atingem epiderme, derme e tecido subcutâneo. Temos também uma classificação de acordo com a extensão da superfície corpórea. De acordo com a regra dos 9, estima-se que a superfície corpórea seja representada de uma forma que a cabeça, o membro superior corresponde a 9%, cada membro inferior 18% e o tronco 36%. Na criança e no bebê, essa porcentagem vai ser diferente, sendo que os membros superiores são 9%, o tronco 36%, mas os membros inferiores são 14% cada membro e a cabeça 18%. Dentre essa classificação de acordo com a extensão, a gente vai ter uma subdivisão que são em pequeno, médio e grande queimado. O pequeno queimado seria aquele paciente que sofreu queimadura de segundo grau abaixo de 10% ou terceiro grau abaixo de 5%. O paciente médio queimado é aquele que apresenta queimaduras de segundo grau de 10 a 25% ou terceiro grau em torno de 10%. E o grande queimado é aquele que apresenta queimaduras de segundo grau acima de 25% ou terceiro grau acima de 10%. Para isso, é necessário que nós tomemos condutas iniciais e tenhamos uma avaliação específica ao paciente vítima de queimadura. O primeiro atendimento ao paciente queimado é a manutenção da permeabilidade das vias aéreas, reposição de fluidos e o controle da dor. A conduta dessa fase imediata é verificar a saturação, se o paciente respira espontaneamente, se é necessária oxigenoterapia, a realização de 2 acessos venosos calibrosos para garantir a reposição de fluidos e realizar o controle da dor. É necessário que haja também a retirada da roupa, desde que ela não esteja aderida à pele. Em caso de queimadura por pó químico, faz-se essencial a escovação da pele e a lavagem abundante da área lesionada para tratar lesões associadas. As roupas elas são importantes serem removidas a fim de possibilitar melhor avaliação, sendo que o exame neurológico também é fundamental nesse primeiro momento. E qual seria o papel do enfermeiro na assistência ao paciente queimado? Nesse primeiro momento, o enfermeiro vai ser responsável por monitorizar o oxímetro de pulso, fazer elevação da cabeceira em 30% e hiperextensão da região cervical. É necessário monitorizar esse paciente nos parâmetros ventilatórios e avaliar a necessidade do uso de suporte de O2. A avaliação também dos sinais de choque hipovolêmico e intervir de forma imediata com a reposição de líquidos e eletrólitos conforme a prescrição médica. Para os pacientes pequenos queimados, a oferta de alimentos deve ocorrer nas primeiras horas. Para os médios e grandes queimados, a nutrição enteral deve ser iniciada nas primeiras 48 a 72 horas, em posicionamento gástrico-enteral, mediante a utilização de bomba de infusão contínua. Ressalta-se que a infusão contínua de alimentos mantém a motilidade gastrointestinal e a integridade da mucosa, evitando estase e translocação bacteriana. Além disso, é importante também registrar e comunicar o volume, frequência e características da micção espontânea. Por isso, é necessário realizar o cateterismo vesical e controle do débito urinário a cada hora para avaliar a resposta à hidratação venosa nas primeiras 24 horas, bem como a avaliação da função renal. É importante também realizar a limpeza prévia das lesões antes do curativo, sempre com água corrente clorada. Em caso de lesão ocular, a lavagem copiosa do olho afetado com solução fisiológica 0,9%, eversão das pálpebras superiores e remoção de resíduos com suave estéreo após anestesia. Outros cuidados também são rompimento das bolhas e remoção dos tecidos desvitalizados, aplicando uma cobertura antimicrobiana, tendo atenção voltada ao tratamento tópico da ferida, limpeza, desbridamento e aplicação de cobertura, o que deve oferecer como componente primário condições ideais para a revitalização.
É importante o enfermeiro, a equipe de enfermagem avaliar o estado neurológico, padrão respiratório, temperatura corporal, principalmente em paciente médio e grande queimado, que podem evoluir para hipotermia e presença acentuada de edema em região e membros afetados. Por isso, é importante a gente fazer a elevação da cabeceira do leito, bem como a elevação dos membros, que são cuidados citados como primordiais para a prevenção e controle de edema. E devido à dor intensa, é necessário também a analgesia, antes da realização dos curativos, assim como a utilização de medidas não farmacológicas, como o uso de compressa úmida, fria, ou imersão em água para controle da dor em paciente pequeno queimado, além de diminuir no paciente médio e grande queimado. Ressalta também a importância do uso de compressas frias o mais breve possível. Então é isso, eu agradeço. Muito obrigada.